Saudações a todos, vamos para mais uma aula. Vamos nos situar dentro do contexto para que entendamos aonde estamos e o que estamos a conversar neste momento. Já fizemos a primeira aula de introdução, concernente à NBR 5419, parte 1, falamos sobre os riscos gerais, sobre o impacto das descargas atmosféricas nas edificações. Falamos na parte 2 de gerenciamento de risco, uma parte muito importante que vai nos dar as medidas de proteção contra descargas atmosféricas relevantes para o edifício, de acordo com a população, o risco de incêndio que ela representa e as medidas de proteção contra choque, incêndio e danos a equipamentos. Nos conduzirá a classe 1, classe 2, classe 3 ou classe 4, ou dispensado de SPDA. Dentro do sistema SPDA, que temos 5 pilares, que são captação, descida, aterramento, distâncias de segurança das partes condutoras até as partes centelhantes e equipotencializações. Estamos mais especificamente tratando da parte de captação. Vimos primeiramente o sistema completo, que é o sistema estrutural, que inclui captação, descida e aterramento. Depois viemos para o sistema de captação, e a nossa primeira aula sobre captação, nós falamos sobre o para-raio do tipo Franklin, o captor do tipo Franklin, que é um captor que exige que tenhamos já passado pela parte de classificação de risco, gerenciamento de risco, e tenhamos determinado qual é a classe do risco, qual é o grau de risco da edificação, classe 1, classe 2, ou classe 3, ou classe 4. E de acordo com esta classificação, nós consultamos a figura 1 da tabela, da 5419, parte 2, que fala sobre os ângulos de proteção de cada um dos captores, das alturas de captores, de acordo com o grau de risco. Deu um pouquinho de trabalho, vimos que ele é muitíssimo indicado para quem tem na laje antenas de TV, para quem tem na laje máquinas de ar-condicionado, máquinas térmicas ou chaminés, ou até mesmo uma igreja ou prédios altos. Vimos com clareza aonde ele pode ser utilizado. Temos um método relativamente mais simples, porém mais limitado, que se chama gaiola de Faraday, mesh, malhas. Você coloca em cima da sua laje não mais um captor Franklin, mas uma malha, um reticulado quadrado com cabos de cobre de 35, 45, 25. Vamos estudar mais detalhadamente os materiais, mas você faz um mesh, um quadrado, uma retícula do tipo malha. Aonde isso é utilizado? Tetos planos. Lajes planas, ele é utilizado, e também telhados planos, ele pode ser utilizado, muito bem utilizado. Vemos aqui nessa figura um desenho que representa um raio, uma descarga atmosférica ao incidir sobre uma gaiola de Faraday, um mesh, um reticulado. Quantos reticulados temos na laje aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 reticulados. Ao incidir em uma das partes desse reticulado, forma-se um divisor de corrente e aquela descarga atmosférica de 20 kA, de 40 kA, vai se dividir por todos os ramos do circuito, dividindo os potenciais elétricos e magnéticos, e encontrando as descidas também. É um método muito eficaz, previsto pela 5419, que pode ser utilizado. Aqui está uma das utilizações. Na laje, nós temos aqui um reticulado por malha, em verde, temos as descidas, temos um anel de cintamento intermediário, que vamos discutir as alturas deles, mas vamos deixar para este momento 20 metros, é possível já você... 30 metros, vamos fazer uma suposição que esse edifício tenha 30 metros.
e aqui ele está com 20 metros para baixo e 10 metros para cima. Poderia ter dividido em 15, 15 também o anel de cintamento. Agora estamos a conversar sobre o sistema de captação reticulado do tipo malha. A questão das descidas e dos anéis de cintamentos das descidas é uma próxima aula. Estamos apenas adiantando um pouco esse assunto para explicar a figura. Aí você me pergunta assim, poxa, eu estou vendo que você colocou terminais aéreos de inserção, mini captores, provavelmente de 30, 60 centímetros, apenas e exclusivamente para proteger os cabos de cobre da malha. A norma não me obriga, a norma me pede que faça o reticulado de malha, apenas a malha de cobre. Você estica lá no chão, parafusa, prende. Se você tiver um material no platibanda, né, no telhado, na laje, um material metálico que tenha par galvânico e que tenha corrosão diante do cobre ou da fita de alumínio, se será necessário você colocar espaçadores. Aqueles mesmos espaçadores que não têm função de isolar, mas de separar galvanicamente o material do seu SPDA do material da estrutura predial. O método da malha é apropriado para telhados horizontais e inclinados, sem curvatura. Por exemplo, estamos aqui vendo uma laje plana com medida A e medida B. Estamos a ver um telhado plano com medida A, medida B. As dimensões de malha não podem ser maiores que os valores da tabela 2 da NBR 5419. Não há tolerância. Se você classificou, como por exemplo aquela, vamos falar, uma igreja, não uma igreja que tenha uma cruz e uma torre de sinos, não é essa que eu estou dizendo, essa eu já te disse que é muito mais indicado o método Franklin. Mas uma igreja, como, vamos falar, tem muitas igrejas batistas, muita assembleia, muita congregação, muitas igrejas que têm esse telhado inclinado, esse teto plano e inclinado, que você está vendo na segunda figura, nessa figura que está aqui, passando o mouse nesse momento. Fica muito bacana. Desde que o material metálico do telhado e o material da sua descida, ou, enfim, eles não entrem em par galvânico, e aí é só você consultar a tabela de par galvânico e verificar quais materiais que reagem e oxidam, que formam a pilha de Daniel, né, que vão um corroer o outro por ionização. E se, por exemplo, você estiver falando do mesmo material, é só colar um no outro, né, fixar um no outro. Por exemplo, alumínio com alumínio, acabou, é só fixar um no outro. Mas alumínio com, vamos fazer uma suposição aqui, alumínio com cobre, você não vai poder de jeito nenhum simplesmente deixar eles tangendo e encostado um no outro. Você vai precisar colocar um espaçador, um telhado de alumínio e um cabo de cobre usado para malha. Você vai precisar espalhar, separar. Colocar um espaçador. Vamos conversar sobre esse espaçador nos próximos slides. Para este slide, eu gostaria muito que já ficasse gravado com vocês que para a classe 1, o mesh, o quadrado, a retícula, 5 por 5. Para a classe 2, 10 por 10. Para a classe 3, 15 por 15. Para a classe 4, 20 por 20. Em virtude da largura, 40 metros deste edifício que aqui estamos vendo, e do comprimento, 75 metros desta edificação, os múltiplos classe 3, temos lá 15 por 15, os múltiplos que serão possíveis são 10 por 15. Então, o projetista desta edificação adotou uma retícula, um mesh, um quadriculado de 10 por 15, porque para a classe 3, este edifício, no gerenciamento de risco, foi entendido, foi classificado como classe 3 SPDA. Para a classe 3, nós teríamos uma retícula de 15 por 15,
O que é interessante neste exemplo? É possível você fazer uma retícula de 10 por 15, de 5 por 15, de 2 por 15. Você não pode exceder uma das medidas da retícula. Não seria possível você falar, eu diminuí o 10, então eu posso aumentar o 15 para 20, que seria 10 por 20. Não, não pode. Você pode diminuir um dos lados do seu quadrado, mas você não pode aumentar o outro. 15 por 15 vai dar 225 metros quadrados. Eu vou colocar 22,5 de um lado e 10 do outro. Não, não pode. Você está limitado a 15. Você pode diminuir um dos lados, mas não pode aumentar o outro. Lembram dos mini captores? Para que os mini captores, neste caso, funcionam? Quando você tem a incidência de uma descarga atmosférica, ela com certeza ela irá gerar um pequeno ponto quente. Ela pode destruir a sua retícula, o seu quadrado. Vamos supor que você utilizou um cabo de cobre de 35 milímetros. Você colocou um espaçador para não dar oxidação com o material que tá compondo ali o teto, e uma descarga atmosférica alvejou o cabo de cobre da sua retícula, do seu mesh. Nesse momento, ele pode romper. Então, é uma prática adotada no mercado colocar mini terminais aéreos de captação, para que o primeiro impacto deste raio e dessa descarga atmosférica tenha o impacto mecânico e térmico absorvido pelo terminal, pelo mini captor, e não pelo cabo da retícula. Assim, o cabo da retícula sempre estará preservado. Não significa que todo mini terminal é utilizado dessa forma. No método eletrogeométrico, nós utilizamos mini terminais, mas consideramos que há uma sombra de proteção debaixo, uma curva de proteção desse mini terminal, que lembra muito gaiola de Faraday, mas que tem um outro método de cálculo. Todavia, lembra muito gaiola de Faraday, porque o captor gaiola de Faraday, o mastro, tem um cone de proteção em volta dele, e tudo que está debaixo daquela área achurada, daquele volume do cone de proteção, está protegido. Para o eletrogeométrico, da mesma forma, só que nós não usamos o mastro Franklin para o eletrogeométrico, nós usamos mini captores, é prática de mercado, poderia também usar o mastro sem problema nenhum, mas é muito mais prática de mercado nós utilizarmos mini captores para o método eletrogeométrico. Todavia, no entanto, contudo e porém, neste momento, estamos falando do gaiola de Faraday, mesh, método das malhas, e a função do mini terminal aqui é proteger o seu mesh, proteger os cabos que compõem a retícula, para que uma descarga atmosférica não rompa eles. Antes disso, esse impacto térmico e mecânico seja absorvido pelo mini terminal. Aqui está um telhado, protegido pelo método das malhas, onde nós podemos ver as barras chatas de alumínio, diretamente fixada no rufo, né, do platibanda, a proteção contra infiltrações, que é de galvalume, não há par galvânico. Tão logo as perfurações foram feitas na barra de alumínio e colocadas no rufo diretamente, fixadas diretamente no rufo. Ao descer uma telha de fibrocimento, essa telha de fibrocimento com as barras chatas de alumínio também não há par galvânico, isso é sempre uma preocupação, você determinar os materiais que estão se tangendo, se eles não viram uma pilha e começam a trocar elétrons e corroer um cátodo e um ânodo, sendo que um deles vai ser um elemento corroído e o outro vai receber esse material ionizado, ou seja, vai haver dano. Estamos aqui com um reticulado. Eu suponho que é um reticulado de 10 por 10, aproximadamente, mas seria necessário ter essas medidas. E aí o nosso projetista, ele entendeu
que seria necessário proteger com mini captores as suas barras chatas de alumínio e implementar o sistema com terminais aéreo de inserção do tipo mini captores. Mas aqui é basicamente um reticulado. O que será que tem aqui debaixo? Provavelmente uma indústria, provavelmente uma classe 3, aproximadamente. Aqui está os espaçadores. Temos na Termotécnica o adere em bloco. O adere bloco ele serve como espaçador e ele nos dá a opção de espaçar a barra chata, o cabo de cobre da base. Existem algumas motivações para você utilizar o adere em bloco com esse adesivo epóxi. Você, por exemplo, quiser espaçar e você não puder fazer a furação da telha. Vamos imaginar aquelas telhas daquelas casinhas do tipo alemã, que tem aquele estilo alemão, que tem muito em Monte Verde, tem muito em Campos do Jordão, feita com aquelas chapas de madeira, a base da cobertura é feita com chapa de madeira, e a telha em si, né, a cobertura isolante da chuva em si, é feito num material que lembra muito piche, lembra muito o asfalto, tanto que é uma manta asfáltica, é uma telha asfáltica. Dois motivos interessantes, você não pode sair perfurando aquilo, então esse espaçador chamado adere em bloco com adesivo, ele casa muito bem, porque você vai colar, é uma cola, é um epóxi, é um elemento adesivo muito forte, você não vai precisar furar e não vai precisar recompor. E tem mais uma, a norma diz que você tem que ter um espaçador quando o seu telhado ele tem algum risco de combustão, porque vamos imaginar que uma descarga atmosférica alveje a sua edificação. Tem um mini captor para dissipar o impacto térmico. Legal. Só que a hora que ela descer pelo seu mesh, pela sua malha, vai haver um pequeno aquecimento. E se você tem um telhado, como daqueles alemães, como daqueles que estão em Monte Verde, em Campos do Jordão, que é a base de manta asfáltica, que é a base que tem um compensado de madeira debaixo dele, puxa, ele é prontamente combustível. Então é muito interessante que todo o calor não fique em contato com esse seu telhado. Como fazer isso? Adere em bloco, ou esse adere em bloco colado, espaçado 5 centímetros, sua malha de captação do tipo mesh, por fita de alumínio ou cabo de cobre, espaçado 5 centímetros do telhado, aqui já não é, nesse caso, já não é nem por causa de galvanização, par galvânico, é por causa dos efeitos térmicos num telhado que pode entrar em combustão, e um mini captor, uma solução perfeita para o caso. Temos aqui uma figura que mostra que em alguns casos você terá que fazer composições. Vamos imaginar que você tem um belo telhado, um belo teto, e que foi possível você usar o mesh. E que depois de um tempo, o proprietário falou, olha, eu preciso colocar uma antena da Oi. Você não vai refazer tudo. Apenas naquela parte onde tem a antena da Oi, você vai colocar um Franklin. Então, você vai ter uma composição com um teto longo e plano, protegido com uma captação do tipo mesh, do tipo malha, que seja lá 5x5, 10x10, 15x15, que esporadicamente, naqueles pontos que você rompeu a gaiola de Faraday, que você rompeu o mesh, você vai colocar um Franklin para proteger apenas aquele calor, apenas aquela chaminé que foi colocada, apenas aquela antena da Oi que foi colocada. Então, é muito comum em alguns projetos nós termos que utilizar mais do que um método. Usar o mesh em composição com o Franklin, em composição com as esferas rolantes. Já vimos o Franklin. Hoje nós estamos vendo o método das malhas, meshes. Na próxima aula, nós iremos ver o método das esferas rolantes, que se configura no terceiro
e último método para captação. Aqui está um pouquinho mais, apenas um lembrete, que temos as esferas rolantes e que temos o método das malhas. Encerro aqui essa aula para esse momento. O método das malhas é muito simples, é extremamente simples. É possível utilizá-lo sozinho, mas normalmente, para casos práticos, nós utilizamos ele em composição, em soma, ou ao Franklin, porque ocasional, dificilmente você vai ter uma laje ou um teto inteiramente plano, acontece. Quando acontece, nós temos o benefício de usar o método mesh ou quadrícula ou reticulado. Mas normalmente as pessoas desconfiguram por necessidade o teto plano com uma antena, com um trocador de calor, com uma chaminé, e aí nós precisamos somar a ele, ao método das malhas, o terminal Franklin ou as esferas rolantes, da qual nós vamos nos aprofundar. E também, claro, que o primeiro que eu conversei com vocês ainda está de pé, um método natural. Existirão situações onde você tem banners, onde você tem outdoors, onde você tem elementos arquitetônicos de estrutura metálica que poderão ser utilizados poderão ser utilizados. E como é que você calcula a zona de proteção? Pelo Franklin, ou pela esfera rolante. Como assim? Vamos imaginar aquela nossa bela cruz em cima da igreja. Ela, em si, ela não é um mastro Franklin, nem muito menos um terminal aéreo de inserção mini captor. Bom, menos ainda o método dos meshes. Mas ela foi verificada como sendo uma estrutura de aço rígido, capaz de suportar uma descarga atmosférica, capaz termicamente, capaz dinamicamente, forças eletromagnéticas. Se ela tem essa capacidade, ela foi associada, ela foi feita por associação como se fosse um mastro Franklin. Foi o que a gente fez na última aula. Ela se tornou o nosso mastro Franklin. Ou seja, uma descida natural, um componente da edificação, sendo utilizado como mastro Franklin. Por que a igreja não foi feito o método de SPDA estrutural? Ora, pois, discutimos isso, porque é um patrimônio tombado, porque eu não posso quebrar as paredes de um patrimônio tombado, escariar para poder fazer a verificação se há metal lá dentro e eu posso fazer uma descida pela estrutura metálica, e também porque nós sabemos que aquela igreja, quando foi construído com tijolinho. O método da época era tijolinhos, não tijolinhos, tijolos grandes de barro, sobrepostos com barro e cal. Não há uma descida metálica, um pilar de concreto armado. Muito embora a torre da igreja tenha uma cruz metálica, que é uma estrutura que pode servir como captor, mas as descidas não são possíveis utilizar a estrutura da igreja. Então, ali nós usamos estruturas não naturais, né, para descer. Mas nossa aula para este momento é o método das malhas. Vejo vocês na próxima aula. Vamos estudar na próxima aula o método das esferas rolantes.